Estamos de volta para mais um episódio do Primeiras Senhoras, aqui com o painel recomposto, mas um bocadinho debilitado, pelo que eu percebi. Recomposto é uma palavra demasiado lisonjeira para aquilo que está a acontecer aqui. É que um está fanhoso. Acho que dá para perceber, não O outro pode ter um ataque de tosse a qualquer momento. é? É isso. Sim. Bem-vindos, amigos. Como é que estamos para este episódio? Assim. Um episódio onde vamos ter várias coisas para falar, que nós estivemos presentes nas últimas 2 semaninhas, porque pronto, quisemos juntar um bocadinho estes acontecimentos todos para depois estarmos aqui a debater. Portanto, temos Portugal com 2 caras da mesma moeda, temos um Benfica pentacampeão, temos 2 despromoções, temos decisões na 2ª divisão, na 3ª estamos perto. Muita coisa. Portanto, os meus parabéns a quem aguentar este episódio até ao fim. Estou a brincar, que eu sei que vocês aguentam todos. Portanto, amigos, se me permitirem, depois de me dizerem que estão assim, antes de mais, agradecer ao Torriense que nos fez chegar É verdade. o Cascol. Muito bonito. Que é muito giro, pá. Portanto, finalmente alguém ouviu as minhas preces. Mas mandem mais coisas. Não sei se isto é uma chamada para todos os clubes. Eu sei que a época está a terminar, mas Vão a tempo, vão a tempo. Mais uma vão razão, sempre a tempo, mais porque uma nós ainda razão. por cima, no verão, estamos cá também. A Porque época está a Verdade. terminar, se Euro. calhar vão trocar de equipamentos. é isso. Que se quiserem Aqueles que escoar sobrarem. stock, Os que sobrarem, escoar stock, liquidação é para aqui. Está bem? Mandem. sobrarem. A malta tem aqui espaço para dar e vender. Pronto, como já perceberam. Portanto, temos ali. Agradecer ao Torriense que nos fez chegar o Cascol. Grande malta, muito fixe, muito porreiros. Mas antes de irmos à Liga BPI, que também vamos passar um bocadinho pelo Torriense, vamos a Portugal, certo? É esta dupla Felizmente. jornada com Espanha que eu sinto que cada vez que eu olho para o Dani e que ele tem Dani o tem muito para caderno dizer. aberto, Não, eu penso, ele vai ficar aqui 2 horas a rasgar não, de todo. alguma coisa. Tenho algumas notas, mas não. Algumas notas, Notas diz para ele, debate, para debatermos. para debatermos. Sim, Dá-lhe, amigo. senhora. Mas força, lança os temas. Portanto, Portugal-Espanha, 2 jogos muito diferentes, apesar do resultado ser o mesmo. Também muito diferentes. O resultados. mesmo sendo muito Sim, diferente. significa o mesmo, mas É isso. Portanto, a minha primeira pergunta para vocês. Eu nem queria, se calhar, analisar bem o jogo e o jogo. Né? Não queria analisar especificamente os dois, mas um contraste entre ambos. O que é que, na vossa opinião, vou começar, se calhar, pelo Renato, que está meio combalido. combalido. É aquilo que nós já sabemos. É tu falas, depois o Dani está aí 2 horas. Não, de todo. Tens que ir trocando a dinâmica. É isso. Mas o que é que também, na tua opinião, o grande contraste entre estes 2 jogos, que não é só a diferença de resultado obtido, mas mesmo em campo, o que é diferente de um jogo para o outro? Ainda bem que começas por mim, porque eu já sei que vou discordar do Dani neste tópico. Vocês podem parar de combinar respostas antes do episódio? Não é combinar. Ninguém mas combina a isto foi na resposta. altura, eu lembro-me do Dani dizer-me o que é que tinha achado. Eu, se calhar, vou ser um bocadinho polémico. Eu acho que o grande contraste entre os dois jogos foi não único e simplesmente, não é isso, não quero reduzir a isso, mas a Espanha foi muito mais eficaz porque as oportunidades existiram também no primeiro jogo. No primeiro jogo, Portugal consegue fazer uma primeira parte, isso sem entrar muito em análises, uma primeira parte capaz, pressionantes, conseguimos evitar muitas vezes que a Espanha se sentisse confortável a jogar, conseguimos ter bola a espaços, mas na segunda, quando as pernas começaram a falhar, aí viu-se a diferença de ritmo, de competitividade, e nós também daqui um bocado Eu achei que era suposto discordarmos já então. lá vamos, Eu calma. achei que íamos discordar. Calma, isto é vou só a deixar primeira aqui parte. elogiar o primeiro jogo de Portugal, porque eu acho mesmo que o 4-2 é mentiroso. Acho que é... também acho que o 7-1 é uma coisa exagerada, porque cada vez que lá iam, marcavam. Mas nota-se muito a diferença entre Portugal e Espanha. E a grande diferença para mim no marcador, mais do que alterações táticas, opções em termos de jogadoras, rotações, etc., e também já falamos disso, foi mesmo a Espanha ter sido mais eficaz, porque a superioridade eu acho que se manteve de um jogo para o outro. Claramente acentuou-se em Vigo, porque a jogar em Espanha, a jogar em casa, com os adeptos do lado delas, os primeiros golos saíram, as nossas jogadoras foram abaixo, pronto, tinha tudo para dar asneira. E agora é melhor deixar o Dani... Mas eu acho que aí, agora marcar. eu sinto que eu vou dizer algo que o Dani vai discorrer também, mas Vai, força. e sendo que fui eu que lancei a pergunta, mas eu acho que se calhar aí, no segundo jogo, já é... Tu não tens ritmo para aguentar um segundo jogo com a Espanha tão poucos dias depois. Consigo. E eu sinto claro que o que Dani vou- vai dizer concordo plenamente. Sim, Claro, vou claro que concordar aí. Eu acho que nem para aguentar uma segunda parte. Eu acho que em começa relação ao que o Renato disse, eu acho que em termos de resultados, antes de entrarmos
em detalhes, em maior detalhe, acho que em termos de resultados, consigo concordar que a Espanha teve oportunidades também em Passos de Ferreira para fazer mais golos. Os espaços estavam lá e já vamos perceber onde é que estavam esses espaços e quais foram as dificuldades que Portugal teve. Mas acho que Portugal, também como o Renato disse, enquanto a capacidade física permitiu, Portugal conseguiu competir e conseguiu, nem sempre da melhor maneira, muitas vezes na base do esforço e na base do sacrifício, que também características que Francisco Neto é o primeiro a reconhecer que são parte desta seleção desde sempre, mas foi conseguindo equilibrar o jogo. Tem momentos até onde cria desconforto à Espanha, tem momentos, sobretudo na segunda parte, onde consegue ameaçar e deixar as jogadoras da Espanha desconfortáveis. Quando faz o 3-2, sentes que a Espanha fica ali um bocadinho perdida durante alguns minutos, mas depois eu também não acho que em Vigo, isto se calhar vai ser polémico, mas o Renato estava a dizer que o resultado também se calhar é demasiado pesado. Eu não acho que seja demasiado pesado. Eu acho que perante o que a Espanha conseguiu criar e as oportunidades tão claras que a Espanha conseguiu criar, o 7-1 se calhar até é lisonjeiro. Por pior que isto soa, porque o jogo de Vigo acho que é o pior jogo que eu me lembro de ver de Portugal nos últimos largos anos. Mas eu acho que há mais justificações por trás disso, para além do a Espanha ser muito superior, porque o é, mas acho que há mais explicações por trás disso, e acho que uma dessas é o ponto-chave onde a Andrea tocou. Eu acho que Portugal não está preparado para fazer 2 jogos de alta intensidade com uma seleção como Espanha, que te vai obrigar a correr atrás da bola durante 80% do tempo, sim, em 4 dias. E acho que claro que a quebra física foi notória. Acho que isso foi notório. Sim, e o Francisco Neto viu só, pelo menos, é com essa imagem que eu fico e é essa a conclusão que eu retiro. As trocas que ele faz de um jogo para o outro, tirando a Norton e a Andrea Jacinto, metendo a Dolores e a Faria, principalmente, sim, também a altura na frente e atrás, mas principalmente aqui no meio campo, acho que vem daí, dessa rotação, questão física. Sim. E acho que essa troca no meio campo... Concordo contigo. De certeza absoluta que... Concordo contigo. Acho que não foram depois alterações felizes. Exato, era isso que eu ia dizer. Acho que o pessoal não foi feliz com essas alterações, muito, mas sim, concordo contigo. Eu acho que sobretudo Andrea Norton, porque no jogo de Passos de Ferreira percebeu-se que foi muito desgastante para toda a gente, obviamente, mas sobretudo para a Andrea Norton. Senti muito desgaste. Eu olhava para a Andrea Norton aos 35 minutos de jogo e já sentia que a Andrea Norton estava cansada, porque a missão da Norton era... Tinha que fazer muitas piscinas. E a Norton, jogando na frente do duplo pivô, jogando na frente da Tatiana e da Andrea Jacinto, tinha ali uma dupla missão, ou seja, para além de ter que baixar com a equipa para ajudar e ser mais uma média para defender, ainda tinha que ser aquela média que tentava chegar perto da Ana Capeta e da Diana Silva para tentar condicionar a ação da Pátria. E portanto a Norton sofreu um desgaste enorme nesse jogo. Depois as alterações em Espanha acho que acabam por não ser também muito felizes, porque acho que a Andrea Faria não conseguiu dar nem metade do que a Norton deu, tanto do ponto de vista defensivo como acima de tudo do ponto de vista com bola. E aqui eu vou ter que discordar de Francisco Neto, porque Francisco Neto no fim do segundo jogo disse que, pelo menos do ponto de vista da posse de bola e de conseguir encontrar mais vezes as médias e ligar mais, Portugal melhorou do primeiro jogo para o segundo. Eu não acho que tenha melhorado. Também acho que eu senti que Portugal em Passos de Ferreira teve um jogo muito direto, mas um jogo direto com critério, ou seja, era parte do plano, e notava-se que era parte do plano, com a Diana a tentar fixar mais as centrais, a Capeta a tentar aproveitar os espaços nas costas e bolas mais longas à procura da Capeta, muitas vezes a partir da Joana Marchão. Em Espanha eu senti que Portugal estava a jogar longo, estava a esticar por incapacidade, ou seja, a pressão de Espanha era tão alta e Portugal estava tão incapaz de conseguir sair que estava só a esticar, sem critério. E eu acho que essa alteração da Andrea Norton por Andrea Faria também não ajudou nesse sentido, porque a Norton é uma jogadora que aguenta cargas, consegue proteger bem a bola e aguentar os choques, consegue carregar a equipa para a frente através da condução, consegue definir. A Andrea Faria não tem essa capacidade que a Norton tem de ir ao choque e de conduzir a equipa para a frente, e acho que perdeu-se um bocadinho no meio campo, no meio das médias de Espanha. Sim, concordo. A minha questão é
porque nós estivemos em Passos de Ferreira e uma das coisas que eu senti muito foi naquele jogo, tanto que eu escrevo a crónica e o meu título é Afinar para Sonhar, porque eu senti que Portugal ali claramente conseguia muito mais do que aquele 4-2. Senti que, e acho que é muito aquilo que tu também tinhas dito há pouco, mas acho que há um desnível muito grande entre o que acontece em Passos de Ferreira e em Vigo, mas é algo que eu, muito honestamente, partindo da questão do esforço físico, do cansaço, eu sinto que é um bloqueio gigante da parte da seleção. Por exemplo, mas eu, por outro lado, eu também fico feliz, entre aspas, da maneira como Francisco Neto aborda o jogo depois no fim, que diz que não é aquilo do vamos crescer, vamos melhorar, ele diz especificamente que não é com este nível que Portugal quer competir. Sim, tem de ser eu assim. acho toca na ferida. Exatamente, tem que tocar na ferida e ter esta mentalidade, tendo em conta que o objetivo continua o mesmo, Portugal continua a depender de si próprio, eu acho que isto é que é a maneira em que tem de se ver as coisas. Se queremos ser uma seleção de topo e começar a comparar-nos, se a Liga B é demasiado fácil para nós e nos queremos começar a equiparar com as seleções da Liga A e com as seleções de top, esse tem de ser o discurso. Não pode ser menos do que isso. Nem podes ter outro quando há meia hora de jogo estás a levar 4-0. Exatamente. Não podes ter outro discurso, não é? Eu contra... acho que o golo cedo também, aliado ao desgaste que a seleção tinha, o golo cedo... Tu fisicamente estás morto, levas um golo aos 2 minutos, levas o segundo aos 8, ou algo assim, aos 13 levas outro. Já estavas morto fisicamente, passas a estar morto mentalmente também. Quem já jogou futebol ou outro desporto qualquer e sabe... Início de jogo, sim. cansaço, não sei o quê, contra uma equipa mais forte. Os primeiros minutinhos estás a levar 3 batatas. E é que nem é só a questão de estás a levar 3 aos 15 minutos. É a questão, é não conseguires sequer sentir que estás lá. Sim, é isso. É sentir que não estás a conseguir, não estás no jogo. Aquela impotência. Não estás a conseguir sair, não estás a conseguir ligar 2 passes, não estás a conseguir fazer nada. Ou seja, estás sob uma pressão tão grande e sabes que do outro lado está uma seleção que é melhor que tu. É preciso reconhecê-lo e o discurso antes dos jogos, Portugal sempre com muita humildade e com respeito à Espanha, elas são as melhores do mundo, ponto. Mas quando estás lá dentro, as pernas já não estão com a frescura que querias que estivessem. E depois ainda tens a parte mental também de não estamos a conseguir, não estamos. É que uma coisa é estares a perder 4, 5-0, mas estás dentro do jogo de alguma forma. Ou seja, conseguiste fazer alguma coisa no jogo. Como em Passos, perdeste 4-2, mas tiveste momentos em que conseguiste fazer boas coisas. Não foi tudo mal em Passos de Ferreira. E a questão é que tu sais de Passos de Ferreira a pensar, ok, ficou assim, mas se calhar até podia ter dado para melhor. Sim, de outra forma ou seja, não sais de lá com o típico melão do pronto. Mas tu sais de lá a pensar, ok, se calhar isto está para alguma coisa. Depois em Espanha eu acho que... É o descalabro. Eu acho que a parte que mais dói, não só ao adepto português, mas que certamente também dói às jogadoras e à equipa técnica, é aquela sensação de incapacidade. Sim, completamente. Nós não estivemos aqui. Não estivemos. Sim. Que tu ias pegar? Não. É que eu ia só dizer que para mim a parte positiva, e acho que infelizmente temos que olhar para isto desta forma, é que pior do que isto não... Sim. Espero eu. Pior do que isto é impossível. E a partir daqui... E as jogadoras e o Francisco Neto também falaram disso. Mas imagina, a partir daqui é melhorar. Eu aí quero mesmo acreditar que, dado todo este trajeto que tem sido feito, dado todo o trabalho, as jogadoras, o grupo que Portugal tem, toda a chamada conjectura de situações, eu não acredito que vá acontecer. A verdade é uma, se me tivessem perguntado há 2 semanas, acreditas que Portugal vai lá 7-1? Não. Uhum. Mas até andávamos a brincar com isso. Sim, mas deixa-me só que te diga também. O jogo de Vigo foi desastroso, mas Portugal tem ligeiras melhorias. Ok, a Espanha também, com o resultado que estava, há sempre a questão de o jogo está resolvido. Deixa ir. Entra mais em modo de gestão, mas Portugal melhora quando entra Andrea Norton. Por tal capacidade. Começou a ter capacidade para conseguir, num outro momento, ligar um contra-ataque com pés e cabeça. E tanto é que consegue fazer um golo num bom contra-ataque. Portanto, primeiro gol de Bia meio metro pela seleção. É verdade. Eu acho que esse é o destaque mais positivo até. E eu acho que nós estamos a fugir de um tema que eu vou lançar e que também quero ver. Eu ainda nem acabei o tema, mas dizer. Sim, Dani, lança, estás à vontade, toma conta. É a questão do cansaço. Isto para mim justifica-se com uma questão muito simples, que é isto está diretamente ligado com
com o nosso campeonato. Vais entrar no tubarão, no tema tubarão. Isto está diretamente ligado com o nosso Mas este campeonato é efetivamente um dos e com a dos grandes temas incapacidade hoje, que o sim. nosso campeonato tem Mas o Dani gosta para oferecer estímulos frequentes às jogadoras. Isto é o que eu acho. Se entrarmos aí, temos muita coisa para falar já. Mas isso, até que ponto é que isso já não é uma coisa que se tornou a velha questão? Da competitividade da Liga BPI. Mas Estamos todos nota-se de acordo, cada não é? vez mais. Estamos não é? todos de Claro, acordo em relação a mas isso. já mais. dizia o Renato, cada vez que certas coisas acontecem é mais um gol da Espanha. Exatamente. E podíamos estar aqui durante uma tarde inteira a discorrer. Mais do que qualidade técnica, Vontade não falta. mais do que qualidade técnica de um lado e do outro, ok, também há diferenças aí. O que eu sinto que é mais gritante é a diferença de ritmo que as duas seleções têm. Sim. E isso nota-se pela recuperação também Mas das jogadoras. eu não te digo só na diferença das seleções. Eu digo-te mesmo das próprias jogadoras que Portugal tem. Sim. Ou seja, no caso específico da Andreia Jacinto. Estás a falar de uma jogadora que é titular da Real Sociedade. Uhum. Mas já lá anda há algum tempo Não, e nota-se que tem muito mais andamento do que a jogadora É E nós já portuguesa. falámos desta questão. Tens Aqui jogadores quem não está... acompanham. Exatamente. Mas tens outras Exatamente. que não conseguem acompanhar. Claro. E grande parte da tua seleção joga no Campeonato Português. E nota-se muita diferença. Nós ainda agora estamos a dizer a diferença da Andreia Jacinto e da Andrea Norton, porque a Andrea Norton é um exemplo. A Andrea Norton era daquelas jogadoras que, apesar de estar no Campeonato Português, chegava lá fora e encaixava fácil. E que tanto que já esteve lá fora. Portanto, Exato. Sim. Mas a Andrea Jacinto nota-se uma diferença Então, ridícula para eu as outras médias. Nós estivemos no Dragão a ver o Portugal-Chequia, Chequia, sim. na altura, e eu lembro-me de, aos 15 minutos de jogo, algo do género, vir-me para a André e digo, olha a diferença do andamento que a Kika tem em exatamente, comparação ao era o andamento que a Kika Sim, tinha no sim, ano sim, passado. sim, Ou claramente, seja, naquela claramente. altura ainda era uma altura muito precoce da temporada e tu já notavas que a Kika deu um salto enorme em termos de intensidade. Sim. Sim, é isso. E E eu viu-se a dificuldade que a eu Kika acho- teve em ganhar esse ritmo lá. É verdade, e eu acho que este é um problema do nosso campeonato que passa automaticamente para a seleção, porque a seleção é composta maioritariamente por jogadores do nosso campeonato. E são jogadoras de Benfica, de Sporting, Braga também, que em 80% dos jogos da Liga BPI Exatamente. não são estimuladas em termos de intensidade, em termos de ritmo de jogo, a níveis muito altos. Tu tens jogadoras do Sporting e do Benfica, mesmo as do Braga, que não passam um jogo, ou se for preciso, passam 1 ou 2 jogos por temporada, em que 50% do tempo não têm a bola. O resto dos jogos, durante 90% do tempo, têm a bola e são elas que controlam e ditam os ritmos do jogo. E mesmo quando Chegas tem à bola, Espanha... e mesmo Amiga, quando tem tens bola, que correr. jogam contra blocos baixos, muitas das vezes, Exatamente. em que o ritmo do jogo é lento e tem que andar pacientemente à espera de Exatamente. descobrir espaços. Agora, correr sem Chegas bola... lá fora, uma Andrea Jacinto tem jogos de alta rotação todas as semanas, uma Exato. Tatiana Pinto tem jogos de alta rotação todas as semanas, só que esta não é a regra ainda na seleção portuguesa. É isso. Mas é a regra em seleções como a Espanha, como a Inglaterra, como a França. Portanto, são seleções cujas jogadoras estão habituadas semanalmente ao ritmo mais alto que o futebol tem para lhes oferecer. Exato. E eu acho que isto é parte do processo de crescimento do nosso campeonato que ainda está atrasado nesse sentido. Eu sei que a Andrea vai querer lançar também esse tipo de discussão mais para a frente, mas acho que não vou dizer que o campeonato português estagnou, acho que o campeonato português estava num ponto baixo e deu um salto muito grande em pouco tempo e que agora é normal que a curva vá Achate. estabilizando, ou Sim. seja, continuas na fase de crescer, mas crescer mais lentamente, tão a pique, porque sim. deste um salto muito grande em pouco tempo. Sim. E eu É acho assim- que a questão da intensidade é um problema do nosso campeonato. É assim, eu vou tirar o acesso às redes sociais do 00 feminino, Dani, mas lanço já, se calhar, a pergunta de José Almeida, que nos Ok. fez no nosso Instagram, Primeiro agradecer. e agradecer à a toda a malta gente toda. que Tivemos participou. muita- Vamos estar aqui a... Muita participação. É isso. É isso, obrigada por nos aturarem constantemente. Mas o José R. Almeida 24 pergunta: o futebol feminino em Portugal está estagnado? Não está, eu acho que não Eu não está acho que esteja. estagnado. Eu não acho que esteja Mas é o que estagnado. disseste, está a subir mais devagar. E há uma discrepância muito grande entre os clubes de cima e os clubes de baixo. Eu acho que E eu tenho uma questão que vai entroncar à questão da intensidade e da competitividade e tudo mais. E agora isto pode ser até algum desconhecimento da minha parte. Mas como é que tu podes querer aumentar a competitividade de um campeonato reduzindo as equipas a 10, sendo que as jogadoras vão fazer muito menos jogos? Se calhar vais-me dizer, ok, são menos equipas, se calhar as equipas vão ter mais qualidade. Ok, espero que sim, espero que seja isso. Mas vão fazer menos jogos, vão jogar menos vezes entre elas,
Parte menos delas vão minutos. fazer menos jogos. A diferença, Há uma a diferença parte que é... Há uma parte que vai fazer mais jogos. Mas lá está. Lá está. Continuas a dar ritmo e capacidade e jogo às mesmas de sempre. Ao Benfica, ao Sporting, ao Braga. O resto das equipas, Eu não acho. percebo. Mantens a Vou concordar em parte, vou discordar noutra parte, que é tu neste momento... Todos os campeonatos já passaram por esta fase, eu acho. Há campeonatos que agora já vão expandindo porque já passaram pela fase inicial e têm condições agora para expandir porque já criaram condições para ter mais equipas a um nível competitivo interessante e que permite essa expansão. Eu acho que nós, se calhar, ainda não temos equipas suficientes para ter um campeonato tão vasto e impedindo que surjam esse tipo de jogos. Esse tipo de jogos, jogos com pouco ritmo, jogos em que são pouco competitivos e até para o ponto de vista do adepto e para o ponto de vista de promoção do campeonato, pouco estimulantes. Sim, em termos de produto. E eu acho que é parte do crescimento, se calhar. Eu vejo esta redução, pelo menos no meu ponto de vista, se vai acontecer isto ou não, não sei. Mas eu vejo esta redução como um passo necessário para mais à frente poderes ter condições e mais equipas para poderes alargar o campeonato com qualidade, sem teres casos como o Vilaverdense. Mas eu acho que o Vilaverdense não veio tanto de... O Vilaverdense é um caso à parte. Sim, mas nem me façam falar do Vilaverdense. Mas eu acho que é por aí. Eu consigo ver esta redução em parte como algo benéfico, porque eu acho que mais à frente vai-te permitir... Ou seja, ok que estás a segmentar, mas estás a segmentar à procura de nivelar por cima. Ou seja, ok, vão ser 10 equipas, mas tem que ser 10 de qualidade. As outras, que se querem entrar aqui, têm que andar da perna. Quando tiverem qualidade para entrar, aí o campeonato aumenta. Eu acho que é este o pensamento de quem estruturou. Espero que sim. Espero que seja mesmo isso, porque só vejo esse caminho, sendo assim. Mas parece-me a mim, e se fizermos um exercício e olharmos para os últimos 5 anos, esta vai ser o terceiro formato do campeonato. E daqui a 2, se calhar, oxalá que o Porto, pelo investimento, consiga subir, e que o Vitória e que o Rio Ave e que essas equipas consigam todas aproximar, porque pronto, são equipas que têm uma estrutura por trás muito maior, que se consigam todas afirmar e chegar à frente, e aí vais voltar a aumentar o campeonato. Percebes? Percebo e andas nestas que não podes andar todos os anos a mudar o formato, sim. Mas e no caminho em que nós estamos a andar, não caminha para isso? Pois, é isso. A questão também é um bocadinho por aí. Não é? Eu disse, e não é só... Eu consigo ver coisas positivas, nem tudo é positivo. Daniel, não é? eu também consigo ver as coisas positivas disto, mas foi o que o Renato disse, tu já mudaste, vais para o terceiro, salvo erro, formato do campeonato. Sim. A própria Taça da Liga volta a mudar, vais ter um campeonato dividido a meio. Tu vais ter 2 ligas BPI no mesmo ano, praticamente. Pá, dito bem as coisas, tu tens a Liga BPI e tens a Liga BPI número 2, porque a Taça da Liga é um campeonato dividido a meio. Não é? Acho que é um bocadinho por não aqui. diria que é um campeonato dividido a meio. É quase. Pelo formato que tem. São menos jogos. Sim, mas pelo formato que tem, divides a tabela do campeonato a meio. Mas podem ser mais jogos do que os atuais da Taça da Liga. Daí também, eu acho, daí também a questão de se o campeonato encurta, vamos tentar manter o calendário minimamente parecido, ou seja, eventualmente aumentar aqui um bocadinho a Taça da Liga em termos de jogos. Mas acho que eles estão às competições europeias. Acho que isso é remendar. Acho que é remendar. Não é igual. Eu acho que o pensamento o pensamento, na minha opinião, vai por aí, que é segmentar as equipas a ter menos, mas de qualidade, sim. e tentar estimular as outras a acompanhar o comboio. Espero que seja isso que vai acontecer, mas a questão difícil. É que é difícil de ver isso. A questão é que também não podemos deixar simplesmente cair as outras equipas e não criar condições e apoios, e com apoios não estou a referir meramente a dar dinheiro aos clubes. Sim. É criar condições e apoios para que esses clubes consigam efetivamente continuar a procurar acompanhar o comboio e não morram, porque eu ia ficar muito desiludido se um clube como a Albergaria, que acaba de ser despromovido, desaparecesse em meia dúzia de anos. Mas eu acho que aqui a questão também, eu acho que não é só a questão do acompanhar o comboio, e essa questão dos apoios por parte da Federação e de quem tutela o feminino em Portugal também são muito importantes. Mas estás a falar de um ano em que já existiram alterações no regulamento para esta época, naquela que ainda estamos, e tens a situação de clubes como a Albergaria, não é? Histórico, é o recordista de participações na Liga BPI, e que depois, com os novos regulamentos,
e estamos a falar agora como pessoas comuns e normais que não estão lá dentro e não sabem o que é que se passou, mas com ou sem apoios da Federação, os quais não sabemos se existiram ou não, o Albergaria foi obrigado a jogar a vários quilómetros de casa por causa da questão de relevado, questão de condições, e no final o Albergaria é despromovido. No final perdes o recordista em participações. E eu percebo, podes-me dizer, Andréia, pronto, ok, mas isto vai continuar a obrigar, se calhar, aos clubes a investir mais e por aí fora. Mas é por Tudo aí. certo, É e por aí. eu compreendo perfeitamente, mas estás a falar do clube com mais participações na Liga BPI, que é um histórico. Vai ser assim, o estatuto aqui não vale. Tudo bem, mas... Imagina, é sempre triste ver a equipa com mais participações cair, e se fosse por nós, toda a gente tinha lugar. Claro, não é? Mas claro, a questão mas é essa, mas são escolhas que tens que fazer. eu não é? percebo São escolhas perfeitamente, que tens mas de fazer. é assim... O campeonato se- tem que andar para a frente. Claro, mas se tu estás a mudar isto tudo de uma forma, também não tens de ajudar os próprios clubes? Que tu Isso é o tens que eu a estou a própria dizer. noção Isso é o que eu estou a que dizer. se calhar não... que não é? Benfica o que eu e estou a dizer, Sporting criar aguentam essa evolução, não é? Tem uma estrutura gigante Sim, o por Benfica, trás. o Mas Sporting, estou o a dizer, Braga, se criar calhar até condições- o próprio Racing Power, Exatamente, não é? Criar Exatamente. condições Tu para eles reconheces- não morrerem, simplesmente. Pronto. Agora, criar condições para eles não morrerem, mas depois também tem que ser os clubes obviamente, em parte com ferramentas que os órgãos federativos poderão dar ou não, mas acho que em parte tem que ser sempre um trabalho também com as federações, mas os clubes também têm que depois ter essa Claro. capacidade de se autorregular e autossustentar. Claro. Porque depois eu acho que, sobretudo num campeonato como o nosso, que está nesta fase de ambicionar a ser um dos melhores do continente europeu, quando começas esse processo, é natural que vá acontecer esta seleção natural. Óbvio. Sim. Sim. Já caiu o Fofó, já caiu o Oriense, agora caiu o Albergaria. É um desafio para eles também conseguirem reorganizar-se para voltar à elite. Obviamente isto vai envolver sempre, no fundo vai desaguar sempre à mesma questão, dinheiro. Pois. Não resolve tudo, mas precisas dele para competir. Mas, por exemplo, não percas o teu raciocínio, que eu fui confirmar. O Oriense, que desce na temporada passada, neste momento está no playoff, em lugar de playoff de promoção para a terceira divisão. Exatamente. Sim. É Portanto, o abandono do... Opa, não sei, confesso que... Eu eu não sei, acredito mas... que seja abandono do projeto. Mas de repente, Mas- percebes? É isso? Opa, vou ser muito honesta, do meu ponto de vista muito mais pessoal e opinativo, eu tenho medo que aconteça isto à Albergaria. Pois. Por exemplo. É assim, pode equipa que acontecer, lançou jogadores não é, que- garantido, Ah. não é garantido que aconteça, porque vai depender sempre de clube para clube. Não sei a que é que o Oriense se... Eu estou a usar o Oriense como um Sim, exemplo. não sei a que é Sim, que o sim. Oriense propôs para esta temporada. Pode haver 1001 razões. O clube pode não estar a atravessar uma fase que lhe permita se quer ambicionar a estar na fase de subida à Liga BPI. Pode haver muitas razões por detrás disso. Eu acho, pá, com muita pena minha, não quero que me interpretem mal, nem quero ferir ninguém, mas eu acho que o campeonato tem que andar para a frente e o campeonato andar para a frente vai implicar alguns ficarem para trás, a menos que consigam criar condições e acompanhar o investimento e assim manterem-se também na dianteira, senão vão acabar por ficar para trás, e acho que é o percurso natural das coisas. Acho que não conseguimos ter os dois mundos. Não consegues ter um campeonato de Sim, topo. claro, tu nunca vais e- construir uma NWSL ou uma Sim, Liga sim, sim. Inglesa no espaço de 2 Não, anos. e, não é? e não consegues ter as duas coisas. Tu tens que fazer escolhas. Não consegues ter um campeonato de topo, mas depois tentar andar aqui a trazer à boleia toda a gente. Não vai dar para trazer toda a gente. É tal questão da seleção natural. Vai haver Mas sempre o que eu malta acho que é que não tu- vai conseguir. O que eu acho é que tu... Como é que... Ou melhor, vou tentar pôr isto de outra forma. Como é que tu aumentas a competitividade do campeonato? Tentando, de uma forma utópica, aproximar a qualidade das equipas, não é? De uma forma utópica, o mais competitivo seria todas jogarem o mesmo. Certo? Até aqui estamos de acordo. Como é que tu consegues fazer isto? Aumentando a capacidade, as estruturas, enriquecendo em termos de estruturas e pessoas e tudo mais, os clubes, para que eles consigam desenvolver-se em termos de... Vou-me repetir, em termos de estruturas e depois que isso se mostre em campo. Tu
ao empurrares estes clubes, históricos ou não, para baixo, porque não têm estrutura financeira, não têm capacidade financeira para acompanhar a evolução do campeonato ou o que seja, encurtando a coisa, favorecendo, porque nós sabemos que, querendo ou não, favorece assim os clubes que estão lá em cima, que têm uma estrutura muito grande por trás, que têm toda uma estrutura do futebol masculino por trás. Tu não estás a aumentar a competitividade do campeonato, estás a fazer com que essas equipas se mantenham e que as equipas que estão em baixo, aquilo se transforme quase numa roda e que ao ano vai descendo uma, a que não se aguentar, a que não tiver, a que tiver menos estrutura financeira e menor capacidade de se aguentar nesse andamento. Porque, ok, tu vais ter Sporting, Benfica, Braga, tens o RP, enquanto houver investimento. Tens Torriense bem, que tem estrutura por trás. O Dameiense vai se manter, venceu na última jornada e de forma muito meritória, vai se manter. Mas não tem a estrutura por trás que os outros têm. Eu olho para o próximo ano, por exemplo, e acho que é difícil dizer que o Dameiense não é candidato já à descida. E o próximo ano que se faça um clipe disto e que se crucifique-se. Mas o Dameiense, não tendo uma estrutura por trás, e da forma como para onde o campeonato está a andar, é claramente já um candidato à descida, porque não vai descer o Braga, não vai descer o Benfica, não vai descer o Sporting, o Torriense não vai descer, o RP, se o investimento se mantiver, não vai descer. Depois vamos ver ali entre o Fama e o Estoril, ok? O Valadares ainda se vai aguentando e ainda bem, é um dos poucos. Mas eu vejo estas equipas como o Valadares, o Dameiense, que não têm essa estrutura por trás e essa capacidade de aguentar e de fazer isto quase, não é pro bono, mas de se reinventar e de investirem todos os anos. O Sporting e o Benfica vão lá buscar as jogadoras e o Braga vão lá buscar as jogadoras e eles reinventam-se todos os anos. Mas imagina, eu acho que isto vai chegar a um ponto e que, pronto. Eu não te queria interromper, mas eu acho que se calhar não tocaste no Marítimo, mas o Marítimo também sim. É um projeto que, por acaso, eu acho que tem o seu mérito. Mas no caso do Valadares, por exemplo, é como clube, ou seja, no geral, eu sinto que aposta se calhar muito mais no feminino do que no masculino. Exatamente. Eu acho que também é por aí que se agarram exemplo, muito. Sim. O Valadares por aí eu acho que é um clube que tem esse seu ADN, porque pronto, a questão da equipa masculina do Valadares é completamente distinta da feminina, e eu acho que também se agarram muito por aí. Na questão do Dameiense, eu acho que se calhar concordo contigo e não sabia. Pronto. Portanto... Não, porque eu vejo o Albergaria, e agora se calhar de um ponto de vista mais nostálgico e até pessoal. O Albergaria, que é uma equipa que tem jogadores desta geração que está a quebrar barreiras e que nós vangloriamos tanto, como a Diana Silva, a Tatiana Pinto, a Jéssica Silva, Ruth Costa, veio tudo da Albergaria. Começando lá ou não, passaram todas lá. E vês que o Albergaria, pronto, eu não quero entrar em especificidades, mas tendo de jogar a 30 km de casa, longe dos adeptos, com dificuldades em acompanhar este desenvolvimento rápido demais do campeonato. Rápido numas coisas e lento noutras, mas pronto. Fica difícil para estes clubes que não têm o tal suporte por trás acompanhar isto. E eu acho que não é encurtando cada vez mais a cortina da Liga à espera que venha o Vitória, o Porto, o Rio Ave e tudo mais, e empurrando estes para baixo, que se vai aumentar a competitividade, porque senão, pronto, ok, a Liga daqui a 3 anos é competitiva, pronto, está bem, então esperamos mais 3 aninhos, e durante 3 anos estamos a levar 7 da Espanha. Pronto, é a minha opinião. E eis um minuto a rasgar do Renato Soares. Pronto. Dani? Não tenho, eu não tenho muito mais a dizer. Eu sei que tu tens sempre o ponto de vista mais analítico do que propriamente sentimental. É melhor. Não tenho muito mais a dizer para além do que aquilo que já disse. Eu acho que é o caminho natural de uma competição que quer ser das melhores da Europa. Sim. Claro que era muito bom que toda a gente conseguisse acompanhar. Sabemos que isso é utópico. Não, vai haver sempre gente que vai ficar para trás. Acho que a história não, mais do que da história do futebol, acho que a história do desporto nos ensina isso, que claro. o crescimento nem toda a gente consegue acompanhá-lo. Eu acho que
Não vou dizer que também ia ser candidato a descer. Acho que ainda é cedo para dizer isso. Achas que é Eu cedo? espero Acho que que ainda é não. cedo. Atenção. Mas, Eu sou muito fã. Mas acho, Espera aí que acho agora- que... Desculpa. Mas acho Depois que, cortamos acho o que o áudio nosso ao campeonato, acho que o nosso campeonato tem que fazer este caminho, ou seja, custa, como o Renato estava a dizer, de um ponto de vista mais nostálgico e mais sentimental, custa ver estes clubes a irem. Há sempre a esperança de que consigam voltar, de que consigam reorganizar-se, e acho que aí tem que haver também, sobretudo porque este é um mundo onde ainda é muito difícil arranjar patrocinadores. Claro. A Liga Espanhola é uma das melhores da Europa, passou imenso tempo sem um patrocinador, e vai ter agora um patrocinador num negócio em que em Espanha olham para esse negócio e até dizem que se calhar os valores até são baixos para o que devia ser. Portanto, se Espanha está a ter essas dificuldades para encontrar um patrocinador que dê cara ao campeonato e que digam, sim senhor, este contrato está à altura do que o campeonato exige neste momento, se até a Espanha está a ter essas dificuldades, o que fará as equipas portuguesas, os albergarias, os damaienses, para arranjar patrocinadores? O Damaiense joga sem patrocínio na camisola. A camisola é completamente branca. Portanto, é muito difícil arranjar patrocinadores, é muito difícil ter acesso a uma série de coisas que noutros países já se tem. Eu já nem quero ir à questão do futebol masculino, mas acho que tudo isso vai acabar por aparecer mais cedo ou mais tarde, porque acho que é a evolução natural também do fenómeno. Mas acho que em termos de campeonato, acho que o caminho tem que ser por aqui, tem que ser por se agora tivermos que diminuir um bocadinho o campeonato para ter mais competitividade, para estimular mais as jogadoras, para que as nossas jogadoras possam crescer de uma forma melhor, com jogos mais competitivos, e que depois isso também se transporte para as seleções. Eu acho que se este modelo, se a Federação acredita que este modelo vai dar isso, então, força. Vamos a isso. Agora, eu acho que, no meu ponto de vista, isto é para estimular esses clubes dentro das suas possibilidades, e acho que a Federação também, não sei se fornece ou não, porque não tenho acesso a documentos nem nada disso. Acredito que sim. Acredito que a Federação também vá dotando esses clubes de ferramentas para que eles possam também aprender a regularem-se, a sustentarem-se, a crescerem e a montarem uma estrutura o mais próxima possível do profissionalismo. Mas eu acho que o caminho, honestamente, na minha opinião, acho que o caminho é esse. O campeonato vai reduzir agora, daqui a 3, 4 anos, 3, 4, 5 anos, se calhar aumenta outra vez, porque acho que é a forma que a Federação encontrou de passar a mensagem de que é preciso mais, é preciso andar mais, e quem quiser andar lá em cima vai ter que arranjar a forma de andar lá em cima. Obviamente, a Federação também tem que ter apoio nesse sentido para esses clubes. Falar aqui quiser andar lá acima, e não vamos falar já do Benfica pentacampeão, que esse é o último tópico deste episódio. Sim, nós começamos na seleção onde isto já foi. Sim, mas está aí bem, sério? porque aquilo que eu queria falar agora é mesmo a luta para quem vai andar lá em cima. Eu disse que era o tema do Tubarão. Mas quem vai andar lá em cima, a seleção? Como é que não? É que eu sinto que no último episódio eu dei o meu bold statement que eu achava que o playoff, ou os lugares de playoff, não iam acabar assim, e se calhar não vão mesmo. Espera, mas estás-me a perder. Não te estou nada a perder. Estamos É tipo, no o Famalicão está com 17 pontos. Não, achei que estavas a... Não, como falaste em andar lá em cima, achei que ias à Liga das Nações outra vez. Não. Ok. Não quero continuar a tocar em feridas abertas, tipo a meterem álcool lá para dentro. Pá, eu tenho uma ferida aberta. Eu tenho muitas. Ainda em relação à seleção, eu tenho uma ferida aberta. Pronto, Tânia, então antes de fecharmos este assunto que vocês decidiram levar Sim. só... Porque fugimos para outra coisa. Mas eu avisei, está aqui. Não, fugimos para outra coisa e eu não mencionei uma coisa que eu queria muito mencionar. 0 tópicos seguidos neste episódio. Eu queria muito mencionar, que é... Eu consigo perceber a justificação, porque acho que da forma que Portugal joga, exige, ou o Francisco Neto prefere, um certo tipo de avançadas. Mas eu tenho muita dificuldade... esta ferida aberta. Tenho muita dificuldade em compreender como é que a melhor avançada portuguesa da atualidade
a avançada portuguesa que mais golos marca na atualidade não tem uma oportunidade a sério de se mostrar na seleção. Estou a falar da Stephanie Ribeiro, obviamente. Ninguém tinha percebido. São 25 golos na presente temporada, jogos. portanto é a avançada portuguesa em melhor forma. Volto ao início, eu consigo perceber em parte porque acho que Francisco Neto privilegia outro tipo de características no modelo português, mas é isso, ia-te perguntar. Surpreende. Mas custa-me ver que a única oportunidade que a Stephanie tem são 25 minutos quando Portugal está a perder 7-0 contra a Espanha. Não é aqui que ela se vai mostrar. Pois, eu acho que pelo que a Stephanie tem feito, se calhar já merecia uma chance real de se mostrar na seleção, de se correr bem, ok? Se não correr bem, tudo bem, estamos aqui, olha, tinha razão. Assumir aquele meia-culpa se não correr bem, estamos aqui a dizer, o professor tinha razão. Sim, mas ele certamente sabe mais do que nós, não é? Ele vê como é que ela treina e como é que está com o grupo. Claro. Mas não é um bocadinho este o modus operandi do Francisco Neto? Mas a mim, demorar a entrar. A mim custa-me muito. Porque eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que nós também já falamos várias vezes, sempre que falamos da seleção, que a seleção tem aquele grupo. Exato. Não é? E há aquele grupo, são os hábitos, são... Não é um bocadinho tudo isso. E a Stephanie, não sei se... Eu digo sempre Stephanie muito à moda imigrante, não sei se já perceberam isto. Ou a Stephanie tem... primeiro tem uma grande dificuldade, e eu adoro a Stephanie Ribeiro, toda a gente sabe disto. Não fala português, primeiro. Ou seja, eu acredito que se calhar ali, sendo esse entrave... Ela fala português. Sim, mas... É o Rafael Guerreiro, não é? É um bocadinho Rafael Guerreiro. Fala português. Pronto. Pausadamente, mas ela fala... Sim, tu falaste com ela há pouco tempo, podem ler no 00. Ela fala português, e percebe perfeitamente português. Pronto, a questão é, ou seja, muito daquilo que eu estava a tentar dizer é do género, se calhar a comunicação, eu nem sequer posso dizer bem que pode ser difícil porque elas, a maior parte, sabem falar inglês, não é? Espanhol. Eu acho que é mais pelas características dela. Eu acredito que... Eu acho que Francisco Neto olha mais para avançadas que possam dar capacidade de pressão, que possam ser muito móveis. A Stephanie é uma mulher de área. Meta uma bola no pé e eu vou fazer golo. E eu acho que, em determinados momentos, se calhar isto dava um jeito do caraças a Portugal. Facto. Eu acho que isto foi bom, honesto, não foi? Mas isto é facto. Dava um jeito do caraças. De repente está a perna cruzada, estava um jeito do caraças. Falta-lhe o fino na mão, termossos no outro, dava um jeito do caraças. Porque... Não, mas eu concordo 100%. Para mim, isto pode ser uma forma muito simples de ver as coisas e sem ir a muito detalhe. E eu gosto de ir ao detalhe. Não diria. Mas para mim, uma avançada... A primeira coisa que uma avançada tem que fazer é golos. E neste momento, Portugal não tem ninguém que faça tantos golos como Stephanie Ribeiro. Portanto, a mim, volto a dizer, eu consigo perceber e chegar a possíveis pensamentos que possam ser os de Francisco Neto para tomar as opções que toma. E naturalmente é ele que lá está, ele tem que as tomar. Mas a mim, custa-me muito ver... Não quero dizer este grande momento de forma da Stephanie ser deitado fora, não quero dizer que ser deitado fora, mas custa-me que Portugal não esteja a capitalizar numa avançada que está a atravessar, se calhar, o melhor momento da carreira. Sim, concordo completamente. E que dá coisas diferentes ao jogo. Queres fazer uma petição pública para Stephanie Ribeiro ser titular pelo menos um jogo? Não vou fazer petição pública. E a verdade é que ela quando estreia, marca Portugal. Sim. Verdade. Contra Malta. E a partir daí pouco ou nada jogou. E é sempre, quando joga, uns minutinhos aqui, uns minutinhos ali, em jogos que estão resolvidos. Mas é isso, eu sinto, e nós já falámos disso. Eu sinto que ela muita dificuldade. Não teve uma chance real. Mas não é só dela, é das jogadoras todas que não fazem parte daquele núcleo. Não tem a ver com o ser do núcleo ou não. As jogadoras que chegam à seleção agora têm muita dificuldade em entrar. Eu acho que é muito por aí, é essa questão do grupo. Já falamos disso aqui também. Mesmo sim. Portugal... Aliás, quando foi a convocatória da Bárbara, nós falámos quando os desafios que a Bárbara ia ter era esse. Era que a Bárbara não entra contra a Espanha? Vai entrar quando tiver duro contra a Inglaterra. Ela no primeiro jogo ficou na bancada. Contra a Bélgica. Exato. Ela no primeiro jogo fica na bancada. No segundo jogo vai ao banco. No segundo jogo vai ao banco, porque também Portugal tinha a Telma lesionada e a Diana suspensa. Saltou a Ceissa para o 11, foi ela para o banco. Sim. Não sei porque é que não se estreia, porque é que não se dá a oportunidade à Bárbara. Não sei, mas isso também, pronto, estou aqui a mandar para o ar só. Acho que não vai ser contra a Inglaterra ou contra a Bélgica que ela vai jogar. Percebes? A Bárbara? Sim.
por exemplo. Mas pronto, são outros 500. Também há o Kenda na seleção masculina e pronto. Há sempre um Kenda. Pronto, olha, eu já dei os meus 2 cents sobre Stephanie Ribeiro. Queria muito deixar este... Sim, da mesma maneira que eu disse que queria que a Inês Este fosse apontamento. guarda-redes titular. Sim. Muito amor à Patrícia, no entanto, não obstante. Sim, eu às mudanças na baliza já nem vou, porque já é prática, típico. já é Já é prática um comum hábito. Sim, as guarda-redes irem mas- alternando. Portanto, a nossa nova luta é Stephanie Ribeiro. Titular, pelo menos, mais uma vez. Por favor. Só mais uma vez. por Só favor. mais um. Não, não, mas agora podemos fechar o tema. Não há mais, Vamos lá, mais vamos lá. álcool para mandar. Havia mais. Mas Claro que há, mas mas é melhor não. Melhor não. somos pessoas- temos muita coisa para falar, malta. Yeah, vamos lá, E vamos lá. sinto que isto já está a ficar gigante e o Gonçalo está-nos a odiar. Não sei como é que isto Mas. está de tempo, ó, Gonçalo. Quase uma hora. Então- Mas posso dizer que vou Vamos voltar. Vamos lá. Vou então voltar àquele tema que eu ia abrir, mas que o Dani não me deixou, que é a luta pelo playoff. Que eu tinha dito que muito possivelmente não ia acabar como estava, e eu acho na mesma que não vai acabar como está, porque estão a um ponto um do outro. E o Dani esteve aqui a ver os jogos, faz Sim. as hostes, de outras hostes. Pá, eu acho que o primeiro, muito bem Famalicão. 5 jogos sem perder, é a melhor série da É época. verdade, sim, senhora. Portanto, vai bater naquilo que já falamos aqui, que na altura falamos para Famalicão e para a Albergaria, que acordaram, se calhar demasiado tarde. O Albergaria foi efetivamente demasiado tarde, mas foram melhorando ao longo da temporada e o Famalicão chega a esta altura ainda na luta e a atravessar o melhor momento da época, portanto tem essa vantagem em relação ao Estoril, vem num momento de maior confiança. Só que, olhando ao calendário, eu acho ambos vão jogar contra o Racing Power numa das últimas jornadas, depois o Estoril joga com o Valadares fora e o Famalicão joga com o Damaense em casa, já na próxima jornada. Eu acho que a grande chance do Famalicão está aqui. Eu acho que o Famalicão tem que ganhar ao Damaense para ainda poder sonhar com o play-off. Eu acho que aquele empate caseiro com o Estoril, aquele 2-2, pode ter sido chave para o desfecho, porque foi um jogo onde o Famalicão devia ter ganho confortavelmente, foi um jogo onde foi superior ao Estoril, não venceu, e agora corre o risco de que esses pontos vão acabar por fazer falta no final. Eu acho que é isto. Acho que se resume a última cartada do Famalicão é o jogo com o Damaense em casa, é ganhar ou ganhar. É isso. Renato, Não, é isso, está tudo Concordas? dito. Não, completamente. então eu posso continuar a dizer que acho que o Famalicão vai ficar no lugar de playoff? Pode ser, senhor. E estou Pode ser, aqui senhor. para assumir toda e qualquer culpa caso isto não aconteça? É preciso ganhar a Damaense, não é? Eu acho que é o jogo da Damaense, acho que é a última cartada. Mas é um Famalicão que vem numa grande série. Ganhou o Torrense fora nestes 5 jogos. Portanto, É verdade. E o Damaense não aparenta estar assim tão bem. Ganhou agora o último jogo, como tu disseste e bem. sim. Que grandes E golos, pá. pode estar mais Desculpa lá. relaxado. Aqueles golos, pá, gostei muito. Ganhou Tânia e Joana. e com muitas Sim. ausências. Com muitas Sim, ausências. Sim, verdade. Está feito. Mas- O Damaense já tem o campeonato fechado. Pronto, mas eu continuo a dizer. E atenção a Carolina Cardoso. É verdade. Carolina. Só porque nos últimos 5 jogos tem 2 golos e 3 assistências. Coisa pouca. E Rita Dias, mas isso é mais do mesmo, não é? Sim. Quer Não vale a dizer, pena. Quando trouxermos a seleção B, não é? quando trouxemos É a verdade. seleção B, que já falta Shot de pouco. Rita Dias. Já falta pouco. A A tem a Ana, a B tem a Rita. E mais. O que é que temos E mais. Mais. E o Benfica, que é pentacampeão, malta? É verdade. É verdade. Olha, Estamos a par. O que é que tens para nós sobre esse... O que é que eu tenho para vocês? Para não ser um bocadinho do mais do mesmo, eu queria começar pelo fim, ok. que é as declarações Pela de Filipe Luciana Patão. Geladeira. Ai, não, ok. Não era aí. A Luciana Geladeira para mim foi das coisas mais épicas que eu vi em 2025. Eliseu na scooter ou Luciana Geladeira? A Luciana Geladeira. Luciana Geladeira. Que está, salvo erro, Beatriz Cameirão. A segurar-lhe a perna. Não era bem a perna, estava a segurar a geladeira. Porque eu estava lá, eu gravei o vídeo e eu tive que rever. A Beatriz está com a mão na arca, mas ao mesmo tempo parece estar ali a tentar tipo, segurar o joelho da Cuidar Lúcia. do joelho, sim. Sim. Pá, achei épico. Não vá a coisa piorar. E o Martin Preto também teve muita piada. Gostei muito. Foi giro. Mas, voltando ao que eu estava a dizer, antes de me interromperes com a Lúcia, Desculpa. eu queria começar pelo fim. Que é as declarações de Filipe Patão. No pós-jogo, já no meio dos festejos, Já sei onde é que ela vai. em Sei que onde é que Filipe Patão diz que no início da temporada tentaram cortar as asas ao Benfica, mas que o Benfica continua a voar. Eu tenho 2 tópicos para lançar sobre estas declarações. Opa, perigoso. A primeira é:
Dá-nos. Queres que eu dê? Dá, A mano. primeira é o que é que vocês acham sobre estas declarações? Aham. Aquela pergunta básica, clássica. E a segunda é: porque é que Filipa Patão é uma das melhores treinadoras em Portugal desde o crescimento absurdo do futebol feminino? Tenho dito. A segunda não é uma pergunta para mim, não é? E tu sabes que não é uma pergunta, é Não, retórica. para mim é uma pergunta, porque eu sei bem quem é que esteve nesta cadeira, nesta mesmo, a reclamar quando Filipa Patão foi nomeada para a melhor treinadora do mundo. É verdade. E que ninguém falou sobre isso. É verdade, é verdade. Eu lembro-me perfeitamente desse episódio que gravamos. Dá-lhe. Perfeitamente. Dá-lhe, Olha, meu amigo. sobre as declarações, vou-te dizer já que eu gostei muito, que eu gosto muito quando os treinadores, treinadoras, as jogadoras, os jogadores, o que for, mostram este sangue na guerra, sabes? Epá, eu ia dizer essa expressão. Esta, Ia dizer essa expressão. este Muito querer, aquela Eu energia no depois dou aos meus balneário. clientes, eu agora quero os vossos. Há aquela energia no balneário. Eu gosto muito de saber que o balneário do Benfica sentiu este título, que lutou Olha, por este título. Eu até te digo que eu vou fazer pelo menos uma meia-culpa porque houve episódios aqui Já lá vamos. quando também cortamos um bocadinho essas asas. Já lá vamos. Houve, sim, senhor. Eu ia dizer isso. Se quiseres até posso ir já para aí e depois passo-te a bola. Vai. Que um Não, dos- vocês digam o que quiserem, depois eu fecho. Pronto. O que é que eu acho? Que um dos grandes méritos, infelizmente, percebam-me, da Filipa Patão é em todas as competições que o Benfica está, excluindo os Champions naturalmente, nós assumimos desde o princípio que o Benfica Percebi a análise. vai ganhar. É ponto assente. Portanto, Ou que está... habituou-nos mal. A Filipe Patão habituou-nos mal. Pronto. É consequência do sucesso. Eu sei disso, faz parte e ainda bem que assim o é. Bom sinal, muito bom sinal, Filipa, muito bom sinal. Mas isso fez, se calhar, em algumas fases, e agora passando a bola Pois. para o Dani, com que nós tivéssemos um escrutínio mais apertado e que a rede estivesse mais apertada quando o Benfica Não está tão falhava bem. e que não cumpria Supertaça, Champions, do que quando se superava e cumpria com as expectativas, que não é uma coisa assim tão simples, porque as expectativas do Benfica são ganhar e ponto final. E por isso, aí sim, acho que também temos que fazer uma meia-culpa, também falámos o que tínhamos a falar, bem e mal, o que fosse, mas acho que acima de tudo dar os parabéns à Filipa Patão pelo pentacampeonato, a única no futebol feminino e masculino. E é isso. Não há muito mais a dizer, Dani, força. No fundo as pessoas têm que se habituar. Eu diria que nós estamos aqui, ora bem, numa semana vamos bater, noutra semana vamos elogiar. Tem de ser. Depende do vosso trabalho, malta. Mas por isso é que nós estamos sentados numa cadeirinha e Exatamente. elas jogam à bola, não é? Exatamente, depende do vosso trabalho. Nós aqui só mandamos bitites. Não, mas como eu disse há pouco, fazer o meia-culpa, porque houve momentos em que nós também cortamos essas asas um bocadinho, pelo que o Renato também diz. Ou seja, esse é um mérito muito grande do Benfica. Colocou a fasquia tão alta que quando um resultado não é de acordo com o que o Benfica habituou, ali o escrutínio torna-se mais apertado. Eu vou continuar a dizer que nesta época a Champions é um falhanço. Claro que sim. Isso vou continuar a dizer. Claro que sim. Mas isso tenho a certeza que tanto Filipe Patão como as jogadoras sabem que a Champions foi um falhanço. Mas também te vou dizer outra coisa. Se calhar um dos pontos cruciais da temporada é a resposta que o Benfica dá imediatamente a seguir à Liga dos Campeões, em que vai ganhar Alvalade. E se calhar esse é um dos pontos-chave deste penta. Se calhar é por aí. Não sei se vão considerar o mesmo ou não. Eu acho que o Benfica, e esse é o grande mérito também de Filipe Patão, para além de ser uma treinadora que, e sente-se, mas não seja pelos vídeos dos festejos, sente-se, tem o grupo com ela e sabe transmitir às jogadoras os valores do clube, sabe identificá-las com o clube. A Laís está no Benfica há muito menos tempo do que grande parte das jogadoras e tu tens vídeos da Laís a sentir o Benfica como se fosse benfiquista desde nascença. Acho que a Cristina ou a Marito Lund Portanto, são um exemplo eu acho que também, mais do que as questões táticas, as questões estratégicas, onde também tem muito mérito, e acho que o Filipe Patão cresceu muito ao longo deste pentacampeonato, também do ponto de vista de treinadora. E mudou muita coisa. Mas acho que, sim, já falamos disso aqui também anteriormente, acho que a forma como ela gera emoções, como gera balneários, como gera um grupo de trabalho, é muito meritório. Acho que é também um dos grandes méritos de Filipe Patão neste pentacampeonato. O resto, acho que o Benfica deu... Acho que a chave deste penta é a resposta que o Benfica soube dar nos momentos-chave.
o 2-0 ao Sporting em Alvalade, que surge depois da eliminação com o Hammarby, a exibição com o Braga no Seixal, que é uma das melhores da temporada do Benfica, numa altura em que o Braga estava lá colado, estava lá colado ao topo, e o Benfica pode ter jogos onde tu realmente notas e pá, falta aqui qualquer coisa. Este jogo não foi tão bem conseguido, não foi tão completo, mas quando o nível de exigência sobe, o Benfica sobe também, e nos momentos-chave tem dado sempre resposta. Acho que é por aqui. E também atenção, agora que possa... queres acabar, não queres? Não, podes dar agora os teus 500 antes de eu dar os meus. Só vou dizer que o Benfica pode acabar a temporada sem derrotas no campeonato. É um objetivo, o Filipe E Patão já disse que a é última objetivo. vez que eu confesso que fui ver há bocado no nosso site, não é? O 00, que tem tudo e mais alguma coisa. Tudo. Ou quase A tudo. última vez que isto aconteceu foi em 2018, 2019, foi o Braga. Uhum. Desde aí... E isto, o Nunca Benfica já aconteceu. disse que é a Filipe Patão já disse que é objetivo. Sim, Portanto, sim. está a ganhar o campeonato há 5 anos consecutivos, tem 16 troféus desde a criação do projeto. Em 7 anos o Benfica tem 16 troféus e a fome de um plantel também se vê nestes detalhes, estes pequenos objetivos que vai estabelecendo. Sim. Ou seja, ok, ganhei o pentacampeonato, está bem, mas quero ganhá-lo sem perder. Quero Arranjar sem esses derrotas. estímulos, não é? E se calhar, e depois é sem derrotas, mas agora quero ser a melhor defesa. Exatamente. E agora quero ser o melhor ataque. Porque o Benfica não é o melhor ataque que o Sporting neste momento. Sim, sim. Tenho a E a certeza defesa é igual. tenho a certeza que internamente outro objetivo se calhar é esse, temos 3 golos, acho que são 3 golos que o Benfica tem a menos marcados em relação ao Sporting. Se calhar internamente Acho que esse é o 61, esse pequeno objetivo de ok, ganhamos o campeonato, mas agora é sem derrotas e temos que ultrapassar o ataque do Sporting. É essas coisas que vão mantendo a fome de um plantel. Eu acho que vou pegar exatamente por aí para dar os meus 500 sobre este assunto. Que é, eu acho que isso tem muito a ver com a própria mentalidade Benfica, clube e instituição. Muito do Benfica é gerido assim. Portanto, mas sobre as declarações da Filipa Patão, eu não vou dizer que vou fazer um meia-culpa, porque eu defendia. Certo. Defendi. E bem, nós é que estamos cá para... Mas também teve para tirar momentos para o em que fogo. disse, realmente aquilo falta ali alguma coisa. Mas isso não é Chegou a questão de cima da fazer... Kika. Sim, O meia-culpa Olha, mas digo, o que é a estavas a minha dizer questão. dos valores, eu só me lembro de 2 equipas com esses valores. A equipa de futsal feminino do Benfica e a de futsal masculino do Sporting. Exatamente. Que mantém essa fome. E é muito por aí que o Benfica, futebol feminino, ganha. E não é só por aí. Eu acho também que é o próprio projeto, da maneira como foi concebido desde o início, sempre foi muito bem montado e muito bem arquitetado. Começou com o Luís Andrade e agora tem a Filipa Patão, que eu acho que foi, tal como exatamente como tu disseste, cresceu muito ao longo destes anos e eu sou uma fã confessa de Filipa Patão. Não tenho problema nenhum em dizê-lo, seja aos vídeos, seja a personalidade que tem, a treinadora que demonstra ser e mesmo no campo com as jogadoras. Quando tu vais ver um jogo do Benfica ao vivo, tu percebes a presença de Filipa Patão com aquelas jogadoras. Percebes perfeitamente isso. E muito daquilo que nós também dizemos ao longo dos episódios, para além de serem coisas que nós vemos, que nós sentimos, que, por exemplo, a questão do plantel curto, a questão do como fizemos nos últimos episódios, o futebol praticado, não sei o quê. Isso também vem muito, não é só de nós, mas também das opiniões de fora. Porque há muita gente que comenta isto, não é? E nós também gostamos de debater isto entre nós, se é um cenário real, se não é. Sim, É um facto. E acho que a questão do plantel curto foi algo que nós andámos a bater muito no início, porque aparentava isso. Mas Filipa Patão, a sua equipa técnica, o próprio Benfica, soube contrariar isso mesmo. Agora, eu acho que lá dentro não é só essa a mensagem que é passada do queremos acabar o campeonato sem derrotas, queremos ser o melhor ataque, queremos ser a melhor defesa. Eu acho que agora, depois deste momento em que a Liga BPI terminar e ainda existe a Taça de Portugal, não é? Que ainda existe uma meia-final e depois, posteriormente, caso ultrapasse o Valadares, há a final no Jamor, eu acho que se calhar o próximo grande objetivo do Benfica é a estabilização na Liga dos Campeões. E não é só a presença em fase de grupos. Por isso é que eu acho, replicar o ano passado. A presença tem que ser o obrigatória. Benfica vem nos quartos de final de Champions onde até dava para sonhar. E vem nos quartos de final de Champions onde é uma grande prestação do Benfica e que abre ali a porta, ok, o Benfica a partir daqui estabiliza-se na Champions e no ano seguinte não vai à fase de grupos. Por isso é que acho isso aí acaba por ser um falhanço na temporada. E eu tenho a certeza que se calhar se nós estivéssemos aqui, se nós neste momento pegássemos o telemóvel, ligássemos Filipa Patão, ela dizia-nos exatamente a mesma coisa. Claro que sim. Porque efetivamente é o maior falhanço do Benfica esta temporada. O resto, questão supertaça, já falámos o que tínhamos a falar, mas a partir daí, tal como o Dani referiu, e muito bem, nos momentos em que o Benfica tinha de mostrar superioridade, sempre mostrou. O Filipe Patão disse isso mesmo. Portanto, é a resposta que a equipa dá. E ela farta-se de dizer isso
nas várias conferências que vai dando, as várias flashes, aquelas jogadoras estão sempre prontas para dar uma resposta. Sim, eu acho que essa mentalidade é que faz com que o Benfica seja o Benfica que conhecemos hoje como pentacampeão nacional. Sim. E a própria Filipa Patão, que é a única treinadora, seja do futebol masculino ou feminino em Portugal, que é penta. E sabes uma coisa que eu... Desculpa, diz. Não, eu só ia dizer que enquanto houver uma pessoa no mundo e essa pessoa for eu, existirá sempre uma fã de Filipa Patão. Porra. Tenho dito. Ela quer Agora já posso dizer isto. Como já chegou ao fim, já posso dizer. O que é que eu ia dizer? Até te perdeste. É verdade. Estás a ver? Que o reflexo de... Tu falaste disso, da estrutura do Benfica, da organização e da capacidade. Sim. Isto são pormenorzinhos. Muito mérito para a estrutura também. Pronto. Além do investimento todo que é feito, porque o Benfica aposta a sério no futebol feminino e é um exemplo, e quem me dera a mim que toda a gente fizesse o mesmo, e mais ainda. Ou que tivesse condições para fazer o mesmo. É isso. Pronto. Ou mais ainda. Se tiverem condições para fazer mais ainda, por favor, façam mais ainda, que nós gostamos é que o futebol feminino cresça. Mas uma das coisas que reflete esse bom posicionamento, essa organização, essa capacidade, é tu estares a terminar uma época que é uma época bem sucedida, e não sentires que o Benfica, enquanto estrutura, relaxa, por exemplo, para a próxima época. É verdade, perdeu a Alidu e eu acho que isso depois vamos ter que falar disso depois, porque sem Kika, sem Jéssica já há algum tempo, e agora sem a Alidu, falta ali qualquer coisa na frente. Acredito que o Benfica já terá... É isso, mas era aí que eu queria chegar, porque o Benfica já renovou com a Nicole. Segundo aqui o nosso colega Dani, que é um... Ei, já vais dar infos às vezes assim em pleno episódio? Não. Isto é uma coisa que o Dani já disse. Então. Pronto, segundo aquilo que o Dani já disse, e que eu acredito a 100% no nosso amigo Dani. Quem é Fabrício Romano lá, Daniel Sousa, quer dizer. A Diana Gomes pode também vir aí, mas é este olhar do Benfica para a próxima época já, apesar do pentacampeonato, apesar de tudo, e que venha a taça e que se acabe o campeonato sem derrotas. Mas, por exemplo, mas isto já olhar para a próxima temporada, percebes? Exatamente, isso vem completamente ao encontro do que eu estava a dizer. A contratação da Diana Gomes, se efetivamente avançar, tu notas plenamente, não é uma contratação só para a Liga BPI. Não, claro que não. E nem pode ser. À semelhança do resto, não é? Vais dar uma jogadora com muita experiência já num dos melhores campeonatos. Lá está a tal questão. Jogos de alta rotação, todas as semanas. Exatamente. Uma jogadora de muita qualidade, já numa fase da carreira já de bastante maturidade e com muitos anos ainda pela frente, ou seja, está ali a chegar ao pico da carreira, formada localmente. Exatamente. Portanto, porque agora, começando o mercado de verão, também começa essa caça, mais do que a questão da jogadora estrangeira, que é sempre muito importante para a qualidade de qualquer plantel, e as jogadoras estrangeiras é onde os clubes têm que acertar, porque é onde vão investir mais dinheiro. E onde o risco é havendo um limite, tem que vir para fazer a diferença, mas começa ali aquela caça à jogadora formada localmente que todos precisam de ter por causa dos regulamentos e que obviamente vão querer ter as melhores formadas localmente. Portanto, neste momento, Diana Gomes em final de contrato com o Sevilha é provavelmente a jogadora portuguesa formada localmente que já não esteja em Benfica, Sporting ou Braga mais apetecível do mercado. Portanto, acho perfeitamente natural. O Benfica quer uma defesa central, porque percebe que, em termos de defesas centrais, se calhar caberia aqui mais uma opção ou outra no plantel. E Diana Gomes, estando aqui em final de contrato, podendo ter esta aliciante de jogar a Liga dos Campeões, e certamente o Benfica, com o projeto que tem para apresentar, consegue apresentar um projeto capaz de seduzir qualquer jogadora. Martim Prieto trocou o Sevilha pelo Benfica também na época passada. Eu vejo aqui com muito bons olhos a entrada de Diana Gomes no plantel do Benfica, no ponto de vista de elevar essa qualidade de um setor que eu acho que foi o setor onde o Benfica está a ter mais problemas esta época, em termos de opções, mas que soube dar a volta muito bem. E acho que é uma contratação que faz todo sentido. Acho que olhando para todas estas vertentes, jogadora formada localmente, internacional portuguesa, acho que um responsável do Benfica olha para ali, não, faz todo sentido. Faz todo sentido, se está disponível, faz todo sentido tentar essa contratação. Claro que sim. E eu acho que tens outra coisa, que era o meu último ponto, que é, se olharmos para as 7 pentacampeãs, e se pensarmos que a Pauleta, vamos assumir que a Pauleta está em condições de jogar, são 7 titulares de caras. E são 7 jogadoras que ao longo deste projeto se mantiveram sempre. E é uma base e uma ligação e tudo mais
uma estrutura, uma base sólida que tu tens ali e que faz a diferença num grupo, claramente, de tu teres aquela base, a Filipa Patão poder contar com aquela base, ok, a Lúcia esteve muito tempo lesionada, a Pauleta também, mas é uma base que está ali pelo menos há 5 anos e que te permite ser muito superior, muito mais seguro e ter um projeto muito mais capaz e preparado para fazer o que o Benfica está a fazer e da forma estável como o está a fazer, e há que se tirar o chapéu à forma estruturada, organizada e pensada como o projeto do Benfica está a ser feito e está a ser planeado para a frente. Bonito. Uhum. Sim, senhora. Olhem, vamos continuar a massacrar o Gonçalo ou vamos à vida? Pois, se calhar... Sei. Vamos guardar... só dizer uma coisa. Guardamos o resto das perguntas para o próximo episódio? Temos só dar uma nota. Eu ainda tenho que dar outra, mas... Pronto. Muitas das perguntas que Já foram respondidas já aqui. foram aqui no respondidas meio. sem Há dizer. uma outra que... Não, foi grande parte. Há aqui 2 ou 3 sobre mais abrangentes que depois que Vamos lá, encaixarão no próximo num episódio. próximo talvez. episódio, mas diz, Renato. Basicamente só dar nota do Braga, Liga dos Campeões. Braga Liga dos Campeões. Sim. Pronto, e que este ano não conseguimos fazer história com as 2 equipas e espero que para o ano façamos história Com 3. a triplicar com 3 Era lindo. na fase de grupos. Era lindo. Pronto. Mas isso também... Pronto. Outra nota que eu quero dar, que eu esqueci de dizer no início do episódio, que eu sou uma péssima pessoa, é que eu estava a agradecer à malta do Torriense, mas até falámos da Albergaria, eu tenho de agradecer outra vez e dizer que sou uma pessoa horrível. Não esquece de Porque eu trazer. tenho o cascol da Albergaria oferecido pelo clube no meu carro há imenso tempo e nunca mais o trouxe para aqui. É verdade. Portanto, este é o meu meia, Até- isto é o meu meia Até culpa. acho que lhe fica mal dizer isto em on. Opa, É mas eu verdade. digo em on que é tipo, Acho que até lhe eu fica tive mal. Não, dá o corpo tivemos às aqui- balas. Dá o corpo às Não, balas. sim, sim. Não, mas- este é o meu mas- meia culpa. Até lhe fica mal. Não é com o Benfica, é com a Albergaria. Eu estou-me a sentir mal porque eu ando com o cascol no carro para há 3 meses. Não, é há menos. E eu esqueço-me sempre de o tirar do carro. Mas está no meu carro e vai comigo para todo lado. Isto é o mais importante. Pois é, amigos. O cascol da Albergaria vai comigo para todo lado. Isso é bonito. Então, voltamos com decisões de segunda, Sim, senhor. terceira, Pois. E responder ao resto Taça. da malta, porque nós não deixamos ninguém sem resposta. nunca. Portanto, nunca. a quem já Senão também respondemos, respondemos via... a quem já respondemos Percebes? hoje, esperamos que tenham gostado das respostas, não é? E a quem ainda não demos Quem ainda não resposta, respondeu, vamos obrigado responder. pelas sugestões e vamos Vamos responder. responder porque somos pessoas e de bem. Estão anotadas, temas muito interessantes, pá, da nossa E estamos malta. muito Temos, atentos pá. à segunda divisão e à terceira Atenção, divisão. estamos, Malta, não sim, se preocupem, senhora. estamos Não muito deu para atentos a encaixar isso. tudo aqui hoje, porque também É alguns muita temas não coisa. faria muito sentido encaixar isso. Mas nestes é temas, muita coisa. mas temas muito Mas sim, interessantes que a malta estamos lançou. atentos ao facto de lançou para a Vitória mesa. e Rio Ave estarem demasiado perto um do outro. Vai se decidir na última jornada. E também estamos atentos aí ao Futebol Clube do Porto, que está a 2 semaninhas de subir. Está a correr bem, não é? Sim, sim. Contra o Varzim. Sim. Sim, aí já não há muita história. Mas Do é o Porto já Porto. não há muita história. Mas é o Porto. Portanto, Sim, claramente. isto vai dar a toda aquela narrativa. E se eu voltar a Sim. falar, temos outro episódio. Portanto, malta, é sempre um gosto partilhar estas cadeiras É um gosto. convosco. E voltamos com tudo isto que acabámos de dizer. Portanto, fiquem desse lado. E mais uma vez, obrigada por nos acompanharem. E é isso, tá? Pronto, olha. Tchau, tchau.